Vou tentar ajudar vocês na leitura da reportagem, porque muita gente não tem livro, eu coloquei lá digitalizado, mas é bom a gente falar um pouco sobre ela. Então, o título, a manchete é Nadar até vencer a correnteza, certo? É um título de duplo sentido, porque esse nadar até vencer a correnteza, literalmente, né, no sentido literal, refere-se a tartarugas. As tartaruguinhas que, quando saem dos ovinhos, elas vão correndo em direção ao mar, nadando, e os predadores comendo. Por isso é que nascem milhares de tartarugas. E também esse nadar contra a correnteza, quando eu li a linha fina aqui embaixo da manchete, reconhecido internacionalmente, pioneiro na proteção às tartarugas marinhas e exemplo de sustentabilidade, o Projeto Tamar completa 35 anos de serviço aos oceanos e à sociedade. Então, você vê que a linha fina ela completa o título. Então, eu entendi que também tem um sentido figurado aí. Esse nadar contra a correnteza aí tem como significado as dificuldades, né, que o projeto Tamar teve que enfrentar para ser implantado. Bom, essa aí são as páginas 18 e 19. Depois, na página 20, começa o corpo do texto. Então, o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó: a década de 1970 estava no fim, quando Guy e Neca Marcovaldi, um auxiliar e 2 estagiários estudantes de oceanografia, revolucionaram a luta pela preservação de espécies ameaçadas. Até então, o Brasil não possuía nenhum tipo de projeto de conservação marinha, mas as tartarugas já constavam na lista de espécies em extinção. Então, gente, isso aí eu chamo de lead, que é o primeiro parágrafo que faz um resumo, esse aí fez um resumo bem resumido mesmo, né, sobre o que o texto vai falar, né? Depois, no segundo parágrafo, ele fala: foram dias e noites de grandes expedições, feitas com quase nenhuma facilidade. Nossa, tudo tá difícil de eu ler. Longas caminhadas pelo litoral, atrás de sinais de desovas e nada. Com a ajuda de moradores da região, muitas vezes, pela manhã, o grupo encontrava com porções de terras remexidas, mas não fazia ideia do que aquilo realmente significava. Até que uma noite estrelada, em janeiro de 1980, se depararam com a verdadeira estrela daquela praia, uma tartaruga cabeçuda desovando. Então, aí, nesse pedaço, mostra que os pesquisadores estavam atirando no escuro. Eles não sabiam que tipo de tartarugas tinham na região que eles estavam começando. Eles não sabiam nada sobre as tartarugas, né? Então, essa tartaruga aqui, que é muito bonita, né? Enorme, é a tal tartaruga cabeçuda que estava desovando. E foi aí que começou o projeto. Depois aí começa o primeiro subtítulo, que é os primeiros anos. Então ele vai contar agora como foram os primeiros anos do projeto Tamar. Chegar até os locais de desova não era tarefa fácil para a equipe. No início, não existiam as modernas 4x4 que permitem aos pesquisadores chegar a qualquer ponto. Todas as trilhas eram feitas a pé. Conseguir um cavalo era luxo. Mas a dificuldade não ficava por conta apenas da vontade da natureza. Aí vem
o maior inimigo da época era, sem sombra de dúvida, o bicho-homem. Era comum ver dois tipos de perigos que as tartarugas enfrentavam com o homem. As tartarugas sacrificadas, porque estavam enroladas nas redes de pesca, né? E presas nos anzóis, e a reprodução vivia ameaçada constantemente. Uma das maiores, agora essa é a primeira vez, né? A primeira dificuldade, o primeiro perigo que as tartarugas enfrentavam com o bicho-homem. A segunda é porque tartaruga é um prato caríssimo, sofisticado, restaurantes especializados em sopa de tartaruga, ovos de tartaruga, e então é uma coisa, comercialmente, é um animal que dá lucro, né? Então aqui está escrito, uma das maiores iguarias da época era o ovo de tartaruga, grande colaborador da economia caiçara. Caiçara, vocês sabem o que são? São os pescadores que vivem nas beiras dos mares, né? Então, essa população é uma população pobre. E a caça tartaruga rendia dinheiro para eles. Então, essa é outro ponto de grande perigo, de extinção, que as tartarugas enfrentavam. Depois de 2 anos e muito trabalho, em 1982 foi iniciada a primeira campanha de proteção e pesquisa na Praia do Forte, na Bahia. Os jovens que lutavam pela preservação marinha lutavam também contra obstáculos sociais. Aí Guy Marcovald fala o seguinte: era difícil fazer as pessoas acreditarem que estávamos propondo algo sério e útil para a humanidade. Esse Guy Marcovald é coordenador nacional do projeto Tamar. Para reverter isso, é coordenador mesmo. Para reverter isso, aí ele continua falando. O pescador que capturava tartaruga e ovos foi convidado a trabalhar no projeto. Trocamos a tartaruga por salário. Então, eles negociaram com o trabalhador caiçara. Em vez de você vender, comercializar a tartaruga, nós vamos lhe dar o emprego com o salário, tá? Essa decisão intuitiva fez com que fôssemos bem recebidos nas vilas. Aí eles passaram a gerar emprego, então as vilas caiçaras ficaram amigas deles, né? E resolveram cooperar com eles. Continuou Marcovald. Com o apoio dos pescadores, os ninhos não precisavam mais ser vigiados contra a ação humana, e os 15 ninhos protegidos na primeira ação originaram 1000 filhotes. Com o nascimento das primeiras tartaruguinhas no cercado de incubação, veio mais uma surpresa. A região da Praia do Forte não era lar apenas das cabeçudas, mas também das tartarugas de pente. E acabou, então, eu vou parar aí, depois eu faço outro vídeo com outro subtítulo que é da pesca proteção.